E aí, gente, tudo bom? Vamos agora para a nossa revisão, né? Vai ser gravada. Falei para a Sabrina, aí vocês têm mais um tempinho aí para dormir, né? Nesta sexta. E aí depois vocês podem acompanhar com calma. Então, nossa prova, ela tem 10 questões fechadas, né? Diferente da primeira, que eram 4 fechadas e 6 abertas. E aí eu vou falar sobre os assuntos que vão cair na prova. Não vão seguir, digamos assim, uma lógica, porque, né, foram assuntos diferentes do que a gente viu, né? Mas eu vou falar de tudo que vai cair na prova. Algumas questões são de interpretação, então a gente vai falar aqui para vocês terem uma ideia geral, mas a questão na prova vai ser interpretativa, né? Então, uma questão vai ser sobre gêneros jornalísticos, né, um dos temas. Mais de uma questão, na verdade, né? Que a gente vai ver quantos temas vão cair, alguns temas têm mais de uma questão. Acho que aqui são 8 temas, se eu não me engano. Então, a gente falou em algumas aulas sobre gênero jornalístico, né? Então, aqui tem uma tabela que a gente viu em sala de aula, proposta por um jornalista chamado Luiz Beltrão. Ele foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil preocupadas em classificar o jornalismo em gêneros. E aí, ele coloca inicialmente em 3 principais tipos: jornalismo informativo, interpretativo e jornalismo opinativo. E aí tem, né, o que a gente já viu, que hoje em dia alguns são considerados, né? E também temos outras tabelas mais atuais, né? Mas, por exemplo, editorial continua sendo opinativo, artigo, a crônica, a opinião do leitor, a opinião ilustrada, informativo, notícia, reportagem, história de interesse humano, informação pela imagem, e jornalismo interpretativo, reportagem em profundidade. E ele começa com essas 3 categorias. E aí tem outro autor, né, mais recente, que José Marques de Mello. A gente vai pegar a classificação desse autor, né, sobretudo essa última aqui, né, eu vou mostrar um pouquinho da evolução. E ele também tenta fazer uma classificação mais ou menos daquela época que Beltrão faz. Ele coloca em 2 tipos: jornalismo informativo e opinativo. E aí depois tem essa classificação, que quando for pedir na prova, vai ser com base nessa classificação de Marques Mello, que é a classificação mais atual. E aí, diante das novidades, ele coloca entre informativo, interpretativo, opinativo, diversional e utilitário, né? Então, informativo: nota, notícia, reportagem, entrevista. Interpretativo: dossiê, perfil, enquete, cronologia. Opinativo: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura, carta. Diversional: história de interesse humano, história colorida. E utilitário: indicador, cotação, roteiro, algum serviço, né? Por exemplo, no cultural, isso é muito comum, né? Você vai ter um show, vai ter uma peça de teatro, e aí você faz, digamos assim, uma matéria de serviço, né? Uma matéria de utilidade. Por que a gente está vendo isso? Isso aqui não é para vocês decorarem, né? Aí já se aplicando na vida de vocês, não é para vocês decorarem, para saber o que é cada tipo de gênero e onde se encaixa, né, cada formato. O que vocês têm que saber na prática é que, dependendo do gênero, vocês vão mudar a linguagem de vocês, né? Então, vocês vão fazer uma nota, uma notícia, aí você vai ter uma determinada estrutura. Se você já vai fazer um texto opinativo, já vai ser outro tipo de texto. Um texto de utilidades, né? A gente fez alguns exercícios em sala de aula e algumas vezes acontecia até essa confusão, né? Então, um texto que era para ser uma notícia, uma reportagem, algumas pessoas dando opinião. Não, mas isso é para fazer quando você está fazendo um artigo, quando está fazendo uma resenha. É o texto tradicional do jornalismo que vocês aprendem, que eu ensino para vocês. Né? Uma busca pela imparcialidade direto e o uso da pirâmide invertida, com as informações mais importantes, né, no início. Em alguns outros gêneros isso pode mudar. Então, aprender gênero jornalístico, na verdade, é você ter uma ideia melhor de como funciona isso, né? Como você vai adaptar o texto para cada situação. Um texto para assessoria de imprensa, beleza, já não precisa ser tão imparcial, né? Então, essa é a ideia que eu discuti, né? Essa foi a ideia de ter discutido gêneros jornalísticos em aula e também de ter colocado na prova. Outro tema que vai cair, a gente falou, na prova, é assessoria de imprensa no futebol. Então, a gente foi, né, conhecemos a assessoria de imprensa do Retrô, falamos em algumas aulas sobre assessoria de imprensa, e aí vai ter uma questão na prova falando sobre
crise, gestão de crises em um clube, o que é que a assessoria de imprensa, como ela deve agir. Eu não vou dar a questão para vocês, mas é basicamente uma crise, ela pode ter inúmeros fatores. Uma crise em relação à marca, em relação a um clube de futebol, por exemplo. Então, pode ser um desastre, né, por exemplo, que rolou lá com o Flamengo, né? E aí alguns jogadores podem, né, o que aconteceu lá, né? Alguns jovens faleceram, comoveu o país. E aí você vai ter uma série de problemas, né? Você, e aí? Vai dar assistência à família? Vai passar as informações corretas? Né? Como é que você vai atender os jornalistas? Indenização? Né? Como é que você está lidando com os familiares? Né? Isso é um tipo de crise. Né? E a assessoria de imprensa, nesses momentos, tem que estar preparada para a crise, porque você sabe que crise no futebol, né, o clube passa, todos os anos, passa por algum tipo de crise. Pode ser de reputação, pode ser vender um jogador que é muito importante para o clube em busca de dinheiro, pode ser algum escândalo, pode ser crise econômica. Né? Então, a assessoria de imprensa tem que estar preparada para isso. E aí aqui é bem o beabá, vai ter uma questão perguntando sobre isso, como deve agir a assessoria de imprensa do futebol, e aqui tem alguns pontos que eu trago para vocês, né? E aí levem em consideração na hora da prova, né? Tem que ter uma estratégia, não pode ser na doida, sair falando qualquer coisa. O posicionamento do clube deve ser feito após o agrupamento de informações das áreas envolvidas, né? Primeiro você apura e depois você dá as notícias. Lembrando que para uma crise não crescer bastante, não ter o efeito bola de neve, é importante sempre agir rápido. Crises são oportunidades de crescimento. Os pareceres técnicos devem ser utilizados pela assessoria, né? Sempre que tiver informações técnicas é mais importante. E bonificar os afetados. Né? Se teve, por exemplo, lá no caso do Flamengo, os familiares foram os afetados diretamente, então, né, uma estratégia, né, além da questão humanitária, é você bonificar as famílias, tratar bem as famílias, né, bonificar todos os envolvidos, pedir desculpas. Né? A gente vai ver aqui dois exemplos que não são necessariamente no futebol, de gestão de crises, mas que eu acho que são úteis para vocês utilizarem na prova, que é fechado, mas para ajudar a questão, e também vocês que vão trabalhar com assessoria de imprensa, não só no futebol, mas que se aplica também ao futebol. Então, tem dois casos aqui. Isso é uma aula que eu dou para marketing digital, que é sobre gestão de crises. Eu peguei dois exemplos dessa aula para mostrar para vocês. Um deles, né, foi um caso de um publicitário, estudante de publicidade, Rick Lopes. Ele criou uma fanpage no Facebook batizada de Gina Indelicada, tendo como foto do perfil a modelo que ilustra as caixas, nessa modelo aqui, do produto há mais de 40 anos, ou seja, é uma empresa aí que tem décadas. A ideia da página é responder questões enviadas pelos seguidores com um tom ácido e até mesmo com grosserias. Né? Então, veja só, tem uma marca lá que não está envolvida com humor, nem com nada do tipo, e aí chega uma pessoa, cria, né, uma página utilizando a imagem da marca, e aí você gera determinada crise, porque a empresa pode estar sendo associada a isso. E aí, uma forma de que, por exemplo, a empresa Gina, como é que ela iria resolver isso? Ela poderia, por exemplo, judicializar, então, botar na justiça, né, o publicitário, ela poderia colocar notas, né, na imprensa, repudiando, né? Teria várias formas, mas sempre mostra aqui como a empresa fez, como ela se saiu dessa crise. Então, uma solução, não sei se você se lembra, ela chamou, né, o dono dessa página para uma reunião e aí terminou fazendo uma parceria. Né? Ela não tinha presença nas mídias digitais, fez uma parceria, né, com esse estudante, Rick Lopes, e aí terminou, né, tendo uma fanpage com milhões de seguidores e passando até marcas conhecidas. Então, foi uma forma de lidar com crise, em vez de judicializar. Aqui tem outro exemplo de uma empresa que faz bebidas, né? E aí foi a Catuaba Selvagem com açaí. Então, um grupo de jovens, eles encontraram larvas em garrafas de catuaba e esse vídeo viralizou. Note, larvas porque, na verdade, né, eram os pedacinhos de açaí e eles disseram que eram larvas. Porém, veja só, crises muitas vezes elas podem ser, não ter uma explicação plausível, é criação. Né? É uma pessoa que quer lascar com sua marca intencionalmente
ou de maneira não intencional. E aí os jovens fizeram esse vídeo brincando, o vídeo viralizou, dizendo que tinha larva uma bebida, ou seja, péssimo para a imagem da empresa. Como foi que a empresa reagiu? Ela poderia novamente judicializar, colocar notas, mas ela entrou na jogada, né, mandou uma mensagem para os jovens também nas redes sociais, pediu desculpa pelos sustos, né, mesmo estando certa, a empresa não tinha nada a ver, né, pode ficar tranquilo, explicou que o processo de produção é extremamente seguro. Essa lavinha que vocês encontraram, na verdade, são sedimentos de açaí que não dissolvem completamente, por isso recomendamos o agite antes de usar. Pode fazer o teste. De toda forma, João, gostaríamos muito de levar vocês e seus amigos a conhecerem a nossa fábrica e ver como tudo acontece. Vocês animam? E aí fez o convite, né? Os jovens foram e aí saiu bem de uma crise. E aí tem vários outros exemplos de como personalidades e empresas saem de crises, né? Tem um caso também que eu acho interessante, que é de Ivete Sangalo, né? Que o camarote caiu lá durante o show. E aí depois ela bonificou, usou a estratégia de bonificar e pedir desculpas. Disse que se responsabilizava, pediu desculpa e aí fez um show, né, especial, privado, para as vítimas do acidente. Então, no futebol também você vai agir, né, utilizando essas mesmas estratégias de gestão de crise, que são algumas eu coloquei aqui para vocês. Né? Tem a estratégia, agrupar informações, poder crescer, né, poder sair com uma imagem melhor do que você entrou na crise, né? Você pode bonificar os afetados. Né? Então, são algumas formas que são algumas formas de se sair bem de um problema e que a assessoria de imprensa tem um papel fundamental. Vamos lá para outro assunto, gêneros do jornalismo cultural. A gente falou de gêneros de uma maneira geral, que são os gêneros do jornalismo cultural, também vai ter uma questão sobre isso na prova. Então, interpretativo, temos as crônicas, as charges e as histórias de quadrinhos. Informativo, cotidiano e atualidade, em forma de reportagem, serviços de agenda cultural. E tem o opinativo, que pode ser colunas e artigos. Então, são os principais gêneros do jornalismo cultural. Vai ter uma questão na prova também falando sobre isso. Aqui eu vou ser bem direto, viu, gente? Eu não vou demorar muito aqui em algumas explicações, não, porque as questões, algumas são interpretativas. Né? Então, eu não posso mostrar ela, então eu vou falar só sobre o tema geral. Outro tema que vai cair na prova é jornalismo especializado. Né? A disciplina específica, né, é sobre esportes e cultura. Né? Alguns de vocês têm interesse em especial por essas áreas, outros não. Outros preferem política, economia, educação, tecnologia. Né? A gente também viu exemplos, né, desses outros tipos de jornalismo. Vai ter também uma questão na prova falando sobre jornalismo especializado, e aqui eu trago alguns exemplos, né, para vocês terem uma ideia quando forem lá responder essa questão. Outro tema vai ser a diferença entre notícia e reportagem, né? A gente também falou sobre isso. As diferenças aqui essa imagem aqui ilustra bem. Então, notícia apresenta o fato de forma simples e objetiva. A reportagem questiona causas e efeitos de um fato determinado. A notícia é factual, né, ou seja, é atual. Apuração e publicação imediata, conteúdo válido a curto prazo, ou seja, uma notícia quente. Né, uma reportagem, por exemplo, que vocês fizeram lá sobre a estrutura do Retrô. Aquilo ali não precisa entrar no jornal de hoje, no jornal de amanhã. Você pode, inclusive, colocar daqui a 30 dias, daqui a 15 dias. Né? Então, você pode fazer uma apuração maior, ter um prazo maior, a elaboração de conteúdo. Né? E aí você consegue fazer, né, digamos assim, uma matéria mais completa. Né? A notícia é aquilo mais quente, você vai utilizar a ordem da pirâmide invertida, vai colocar os acontecimentos mais importantes no início e depois os menos importantes. Né? O formato do lead tradicional que vocês aprenderam. Reportagem não, você pode brincar com isso, você não precisa seguir a estrutura do lead. Né? Que, inclusive, eu acho que esse último quadradinho aqui, o conteúdo no modelo de pirâmide invertida e a reportagem de conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens e citações. Também levem isso também para a carreira de vocês, né? Saibam distinguir essa diferença, né? E aí isso vai ajudar vocês na hora de formular o texto, porque vocês vão saber qual é a estrutura daquele texto, que tipo de linguagem é melhor utilizar, pode dar opinião, não pode dar opinião. Acho que isso é bom na formação de vocês. Vai ter uma questão sobre jornalismo cultural. A gente tivemos 2 aulas específicas sobre jornalismo cultural e a gente falou, né, fez um exercício com vocês com exemplos de personagens que podem ser
entrevistado, exemplos de pautas. A gente fez muito exercício pensando o que pode vir junto de uma notícia, né? Pensando também pensar nessa época de convergência midiática. Então, junto dessa notícia pode vir uma foto, pode vir um infográfico, pode vir um podcast, pode vir, sei lá, né? Podcast, já falei, áudios, pode vir uma galeria de fotos, né? Então a gente falou, né, sobre, para tentar treinar também, que vocês tentem ver, né, uma notícia além do texto, né? Mas vamos lá, jornalismo cultural, especialização em fatos relacionados à cultura local, nacional e internacional. Exemplos, artes plásticas, música, cinema, teatro, televisão e folclore. Vocês geralmente ficam mais aqui, gostam mais de televisão, de música e de cinema. Os textos escritos para a editoria de cultura podem trazer reflexões sobre os movimentos culturais, aspectos históricos e características com aprofundamento. Lógico, quem quer se especializar no jornalismo cultural tem que dar um passo a mais, né? E aí vai ter que estudar, né, e se aprofundar em assuntos específicos. Você quer ser um crítico de cinema, quer ser um crítico de música, e aí você vai ter que estudar a história da música, a história do cinema, a evolução lá fora, a evolução aqui no Brasil. O jornalismo cultural não deve confundir o gosto pessoal com suas avaliações, né? Isso aí é bem beabá, basicamente também o futebol também tem muito isso, né? Você torce o cara que se apaixona, o jornalista que se apaixona por futebol e um time, mas você não pode confundir o seu gosto na hora de escrever uma notícia. A mesma coisa com o jornalismo cultural, né? Ou seja, se busca uma imparcialidade, mas nunca se alcança a imparcialidade completa. Produtos da indústria cultural, blockbuster, novelas, música sertaneja, brega, não são ruins apenas por pertencerem a ela. Isso aqui eu acho que vocês certamente não concordam, mas existe um certo preconceito no jornalismo cultural, principalmente desses jornais tradicionais. Era um jornalismo mais, a gente viu ao longo da história, mais elitizado, né, para as classes mais altas. Existia e ainda existe um certo preconceito, né, com tudo que é feito para as massas, né, para, digamos assim, a indústria cultural, né, como os filmes, né, do estilo blockbuster, as novelas, que também são para as massas, ou músicas, né? E aí não pode existir esse tipo de preconceito, que aquilo ali é ruim apenas porque é feito para as massas. Mas isso vocês já sabem, porque na questão vai ter, né, vai trabalhar isso. A importância, o sétimo tema, temos mais dois, né? O sétimo, a importância do vídeo na comunicação. Então a gente viu alguns dados sobre por que colocar um vídeo numa matéria. Se vocês têm um blog, se vocês têm um site, por que utilizar um vídeo? Se vocês vão trabalhar com assessoria de imprensa, ou vão gerir a comunidade de alguma empresa, uma fanpage de uma empresa, por que é importante utilizar vídeos? A gente viu alguns fatos, né, que justificam o uso de vídeos, né? Um deles é que postagens com vídeos têm um maior alcance. O algoritmo do Facebook dá privilégio, por exemplo, a postagens com vídeo, mais do que postagens com fotos e textos, né? E aqui foram outros argumentos que eu trouxe para vocês, para que vocês entendam a importância de utilizar vídeos, né? Por que produzir vídeos no jornalismo, né? E aí também na comunicação. Então, o YouTube relata que o consumo de vídeo móvel aumenta 100% a cada ano. 55% das pessoas assistem a vídeos online todos os dias. Certamente vocês, esse percentual é maior, né, porque são pessoas mais jovens, né, cresceram aí na internet. 92% dos consumidores de vídeos para celular compartilham vídeos com outras pessoas e 90% dos usuários dizem que os vídeos dos produtos são úteis no processo de decisão, né? Notem que aqui a gente não está falando especificamente de jornalismo cultural esportivo, né? Está falando de uma maneira geral da importância, da relevância de se utilizar vídeos dentro de uma comunicação. Por quê? Porque o receptor, o leitor, ele prefere ver conteúdo com vídeo. E algumas vantagens do vídeo: tornar o seu produto mais compreensível, né? Eu trago algumas pesquisas, deixar melhor o ranqueamento, né? O Google, ele dá privilégio à experiência do usuário. Como páginas que têm sites que têm vídeo, o usuário se sente mais satisfeito. Postagens que têm vídeo, né, vão ser mais bem ranqueadas no Google.
Funcionamento em diversas plataformas de dispositivos, né? Muitas vezes em celular as pessoas não têm paciência para ler texto, para ver foto. O vídeo, ele funciona melhor do que texto, por exemplo, para dispositivos móveis. E aumenta o engajamento do público. Aí eu trago duas pesquisas, né? Trouxe para vocês na aula duas pesquisas. De acordo com a Forbes, visitantes gastam até 88% mais tempo em um site com vídeo. E, além disso, segundo a Social Bakers, postagens com vídeos apresentam alcance muito maior do que outros formatos, como imagens e textos. E aí, por fim, o último tema da nossa prova são algumas habilidades do futuro para o profissional, para o jornalista, profissional de comunicação. A gente teve algumas aulas falando sobre isso. Então, uma dessas habilidades, produção e edição de vídeo, áudios, né, que foi a nossa última aula, a gente falou sobre áudios, podcast e consumidor digital e fotos. Então, isso é uma das habilidades que, inclusive, eu sempre ressalto para vocês, sempre acho interessante que vocês façam cursos ao longo da faculdade, e o momento é esse de vocês se especializarem nessas áreas. Técnicas em coletar e analisar dados, está na moda, jornal de dados, outros professores devem estar falando para vocês, né? Tem algumas fontes, a gente chama fontes abertas, são fontes que disponibilizam dados públicos, e aí você pode produzir matérias a partir disso. Por exemplo, no site do IBGE vão ter várias pesquisas, e aí daí você pode produzir matérias, IBGE, IPEA, Sociedade para a Saúde, DataSUS, e aí você pega lá e faz dados sobre saúde. Então, isso é uma habilidade que está bem no futuro para o profissional da comunicação. A gente também falou em outras aulas, né, sobre marketing digital e SEO. Né? O SEO é você estudar estratégias para otimizar sites, para que eles apareçam, né, melhorar o ranqueamento de sites em mecanismos de buscas como o Google, né, sites, blogs, vídeos. Né? Então, você estuda, né, o que é essa postagem tem que ter, como é que eu devo utilizar palavras-chave, a meta-descrição do site, né? Como eu apareço no Google. Porque a gente sabe que quando as pessoas não sabem nada sobre o assunto, a primeira coisa que elas fazem, segundo pesquisas hoje em dia, é procurar no Google. Então, também é uma área bem promissora que eu também recomendo que vocês estudem, se especializem, que eu acho interessante. Circulação e gerenciamento de comunidades online, outra área importante para o jornalista do futuro. E aí, quem gosta e quem tiver mais interesse, eu também recomendo bastante estudar noções básicas de programação, que, entre outras coisas, ajuda a melhorar a formatação da página para o artigo na web. Então, eu não sei se vocês já estão, por exemplo, presentes no LinkedIn, mas o LinkedIn é interessante, porque você vê tanto oportunidades de emprego, como você também consegue observar as tendências. Então, tem muita coisa ligada a essa área de tecnologia e essa área de programação. A principal habilidade que vocês vão sair da faculdade, eu sempre ressalto isso, é a habilidade de se comunicar. Porém, vocês vão saber se comunicar, mas é bom também ter outras habilidades técnicas para uma sociedade hiperconectada. E um exemplo de habilidade promissora é você tentar desenvolver, tentar fazer cursos, né, tentar aprender o básico de comunicação, de programação. Né? Tem alguns softwares que são mais interessantes para vocês estudarem, por exemplo, tem o R, tem o Python, e aí tem vários outros. Mas aí eu acho interessante, eu sempre falo isso para vocês ao longo das minhas aulas, porque a gente tem que preparar vocês, né, nós professores, para o que o mercado está pedindo. E o mercado está pedindo aqui algumas dessas habilidades. Então, por isso que eu coloquei uma questão na prova falando sobre isso, tratando as habilidades do futuro para a comunicação. Então é isso, né? Os 8 temas da prova, tá uma prova tranquila. Essa disciplina de vocês não é uma disciplina muito teórica, é uma disciplina mais prática. A gente tentou fazer alguns exercícios, né? Eu corrigi alguns textos de vocês para ver como é que vocês estavam, né? Dei algumas dicas. E aí a gente fecha, né, a disciplina. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente se vê aí pelos corredores, ou nas ruas, né, por aí. E aí, boa sorte na prova. Eu vou mandar via Sabrina o vídeo e os slides. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no Classroom, tá bom, gente? Boa prova, boa sorte.